Bom dia, galera radical. E aí, dormiram bem? Eu escutei mais sim do que não, viu? Tomara que tenha dormido bem, que se eu ver alguém dormindo, eu vou chegar, vou frescar, viu? Eu tenho um olhazinho aqui atento, viu? Rapaz, ontem tinha gente aqui que dormiu na hora da palavra de manhã. A palavra do Rafa estava sensacional. Aí foi pro GR, aí no GR quase caiu da cadeira dormindo para trás. Teve uma hora que eu vi a pessoa, meu, pelo amor de Deus, teve um que caiu, inclusive. Aí chega a noite, a pessoa dorme de novo. O povo dormia em casa. Que não é pra dormir, não. Cadê o Andrezinho? Tá por aqui? Tá não. Tá aí. Tu dormiu? Pois é. Quando vocês forem aqui, vocês não vão dormir também, não. Então, é bom se acostumar aí. Pessoal, brincadeiras à parte. Agora de manhã a gente vai ter um tempo aqui curtinho, mais especial, certo? Quero fazer meio que um devocional com vocês de um texto que já falou muito comigo. E eu creio que também vai falar com vocês, porque a gente vai falar sobre crise de fé. E eu não sei se você sabe o que é isso, mas o que eu tenho para te dizer é que se você tem uma fé genuína em Jesus, uma hora ou outra você vai passar por isso, certo? Então, todo mundo vai passar por isso. Eu já passei por isso. Eu digo sempre que viver com Jesus é ter altos e baixos na nossa caminhada, e às vezes eu tô para baixo mesmo, e aí nessas horas eu volto para esse texto, eu volto para outras meditações, eu volto a falar com alguns irmãos. Enfim, vocês vão entender ao longo do que a gente vai falar hoje, certo? Mas, deixa eu perguntar aqui para vocês. Quem aqui sabe o que quer dizer crise de fé? Só levanta a mão aí. Se alguém tem alguma ideia do que é, tem uma galera, certo? Eu acho que para a gente entender o que é crise de fé, primeiro a gente tem que entender o que é fé, certo? E aí eu vou perguntar, quem aí sabe o que é fé? Quem aí se garante e dizer assim, rapaz, eu sei exatamente o que é fé? Quem aí tem outro palpite aí? O irmãozinho disse aqui que acreditar em Deus. Tem Deus. Acreditar no que não vê. Perfeito. Perfeito. Eu ia falar agora justamente um texto com vocês que é a melhor definição, a definição mais clara que tem no texto bíblico do que é fé, certo? Esse texto está lá em Hebreus 11. Rapaz, tem uma galera aqui. Orgulho, orgulho, viu? E lá em Hebreus 11 diz o seguinte, ó. Se liga aí. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela, que os antigos receberam bom testemunho. Tem um pastor que eu gosto muito, que se chama Augusto Nicodemos, que ele define fé da seguinte forma, certo? Se liga aí. A gente não vê a Deus. A gente não vê o reino de Deus. Mas a gente sabe que tudo isso existe e cremos nisso porque o Deus invisível se revelou a nós em sua palavra e em seu próprio Filho que veio à terra e se fez carne, morrendo naquela cruz por cada um de nós que o confessamos como Senhor e Salvador. Essa foi uma forma que esse pastor resolveu trazer para a aplicação desse texto, certo? Então, um resumão, galera, do que é fé. Fé é a crença naquilo que a gente não vê. Deus Pai, Jesus, o Espírito Santo, o reino de Deus. Fé é a crença naquilo que já aconteceu há 2000 anos atrás. O sacrifício de Jesus naquela cruz por cada um de nós que cremos nele. Fé é a crença naquilo que vai acontecer quando Cristo voltar para pegar o povo dele, a noiva dele, certo? Então, fé crê nessas coisas que são invisíveis, mas que a gente sabe que existe, porque Jesus veio para a terra e se fez carne e morreu naquela cruz por cada um de nós. Automaticamente, quando a gente fala a palavra crise de fé, é quando essa certeza que a gente tem em Jesus, ela é abalada, certo? Você crê e tal, mas a fé, rapaz, está acontecendo alguma coisa aqui, estou tendo umas dúvidas. E essa certeza, ela é abalada quando vem alguns questionamentos, quando você começa a ler a Bíblia e parece que o texto não faz mais sentido,
o texto não salta mais aos seus olhos. Essa fé ela é abalada quando você ora e parece que a sua oração não tem sentido, não tem ninguém escutando. Essa fé é abalada quando você está passando por diversas situações na sua vida e você quer resolver essas situações pela sua própria força e não pela força dele. Existem diversas formas de passar por essa crise de fé. Basicamente, a gente passa por uma crise de fé quando a nossa confiança não está nele, mas está em nós. Mas como eu já disse para vocês, isso é comum de acontecer, certo? Todo mundo em determinado momento vai passar por uma crise de fé. E aí existe um personagem, um apóstolo, que eu gosto muito, e é até interessante como a gente popularmente conhece ele, certo? Que é Tomé. Quem aqui conhece Tomé? A história de Tomé? Tá uma galerinha aí. E como é que Tomé é conhecido? O incrédulo. Tomé é conhecido pelo cabo que é cheio de dúvida. Pelo cabo que, rapaz, só vou crer que Jesus de fato ressuscitou se eu ver as marcas na mão, os buracos. Esse é Tomé. E a gente conhece Tomé por um determinado texto, como incrédulo, mas a Bíblia não fala só de Tomé nesse episódio, certo? A Bíblia fala de Tomé em outros episódios também. E tem um episódio que é muito interessante de Tomé, que está lá em João 11. Não vou pedir para vocês abrir agora. Eu vou aqui explicar para vocês esse texto, certo? Mas vale muito a pena ler depois. E desse texto, tem um amigo de Jesus, que Jesus amava muito esse amigo, que morava numa região, e nessa região tinha alguns líderes religiosos que estavam ameaçando de apedrejamento Jesus. Se Jesus pisasse lá, rapaz, ele ia ser apedrejado. E acontece que em determinado momento da vida desse amigo de Jesus, ele ficou doente. E quando ele fica doente, as irmãs desse amigo de Jesus mandam avisar para ele que ele está doente, e Jesus quer ir visitá-lo. E quando Jesus quer ir visitá-lo, os discípulos de Jesus olham para aquela situação, olham para aquela ameaça que ele recebeu e dizem assim: Jesus, a gente não pode ir não, é muito perigoso. Se a gente for, você vai ser apedrejado. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar por aqui mesmo, não bora lá não. Os discípulos disseram isso, o texto diz isso, certo? Nenhum hesitou. Mas teve uma pessoa que disse assim: Jesus, se for para morrer por você, eu irei com você. Quem foi essa pessoa? Tomé. E aí eu pergunto para vocês, como é que alguém que é incrédulo, como é que alguém que é cheio de dúvida, mesmo com essas dúvidas, é capaz de olhar para Jesus e dizer: Jesus, se você for para morrer apedrejado, eu vou com você. Tem essa convicção. Quando eu olho para Tomé, conhecido como incrédulo, ter essa convicção de que vai morrer por Jesus, eu pergunto: rapaz, quem sou eu então? Quem aqui é do meu GR sabe que eu sou conhecido por ser questionador, cheio de dúvida. E quando eu olho para isso, eu fico assim: meu irmão, será que eu teria a mesma coragem? Eu luto contra a covardia. Eu fico: meu irmão, será que eu faria isso? Às vezes eu creio que não. Então Tomé, de todos aqueles discípulos, certo? Foi o único que disse: Jesus, se for para morrer com você, eu irei. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: você tem essa convicção? Você tem essa certeza de que Jesus, se for para morrer, eu irei com você? Você faria a mesma coisa que Tomé, o incrédulo, ou faria o que os discípulos fizeram? Jesus, é melhor ir não, você vai ser apedrejado. O que é que você faria? O que acontece, pessoal, é que Tomé, ele não tinha dúvida de Cristo. Naquele texto onde ele pede para ver as marcas na mão de Jesus, é porque ele estava passando por uma crise de fé. Tomé, ele estava no dia da crucificação, ele viu Jesus sendo crucificado. Então imagina aí, ele tem essa convicção de que é para morrer com Jesus, ele vê Jesus crucificado e ele não pode fazer nada. Eu não sei se vocês já viram aquele vídeo da encenação da paixão de Cristo no meio da rua. Aí o cara tá lá encenando, Jesus carregando a cruz e tal. Aí os guardas atrás de Jesus, né? Batendo em Jesus, aí da fé vem um cabo da plateia. Aí pega o capacete dele, faz igual a Raíza no vídeo, taca nos guardas.
Rapaz, eu acho que Tomé queria fazer aquilo, mas ele não podia fazer aquilo. Ele estava passando por uma crise de fé naquele momento. Então, a incredulidade de Tomé tem muito mais a ver com uma crise de fé que ele passou em determinado momento e não com toda a caminhada dele, certo? Porque ao longo da caminhada de Tomé, várias vezes ele foi o corajoso. Ele foi o que acreditou. Ele foi o que disse, bora. Sabe quando você está sofrendo por algo? Quando você está passando por uma situação e parece que Deus não está com você, parece que Deus não escuta, parece que você lê a Bíblia, aquele texto não faz sentido para você. Sabe quando você está passando por uma situação dessa? Você está passando por uma crise de fé. Você está passando por uma crise de fé. E nessas horas a angústia vem, porque você caminha com Jesus, você conhece a Jesus, mas parece que não faz sentido. Parece que aquilo ali, rapaz, não está dando certo. É uma crise de fé. E sabe o que é o mais interessante desse texto? É como Jesus lidou com essa situação. Quando a gente vai para João 20, alguns textos depois de João 11 lá, a gente vê Jesus aparecendo pela primeira vez, depois da crucificação para os discípulos. E aí eu vou ler aqui para vocês rapidamente, certo? Mas o texto diz assim, lá em João 20, 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, ou seja, eles estavam sendo ameaçados de morte, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou as mãos, mostrou o buraco nas mãos, certo? E os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Jesus ressuscitou. E novamente Jesus diz, a paz seja com vocês. Assim como o meu Pai me enviou, eu também envio. Agora vocês têm que proclamar que eu ressuscitei. E com isso ele soprou, receba o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai agir através de vocês. Se vocês perdoarem o pecado de alguém, estarão perdoados. Mas se vocês não perdoarem os pecados de alguém, vocês não estarão perdoados. Aí o texto traz um destaque aqui que, se você ler rapidamente, parece que não tem sentido nenhum. Mas tem, ó. Presta atenção. E como é sensacional essa riqueza do texto bíblico, certo? Tomé, um dos 12, não estava com Jesus quando os discípulos, ou não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Ponto. O texto diz isso. Depois o texto vai continuar. Mais tarde, os outros discípulos disseram para Tomé, vimos o Senhor. E Tomé lhe disse, se eu não ver as marcas na mão dos pregos, eu não acredito. Se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, eu não acredito. Se eu não ver com meus próprios olhos, eu não acredito. Se eu não puser a minha mão ao lado, eu não acredito. Uma semana mais tarde, certo? Uma semana mais tarde, Jesus já tinha aparecido para os discípulos, gente. Ele já tinha feito isso, certo? Deu um cheque lá. Os discípulos estavam reunidos outra vez. E aí, preste atenção. Tomé estava com eles. Tomé passou por uma crise de fé, mas agora ele decidiu voltar à comunhão. Ele decidiu voltar à reunião com outros irmãos. Ele decidiu voltar a viver igreja. E apesar das portas estarem trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse novamente, a paz seja com vocês. Jesus se dirige a Tomé, certo? E disse, coloca seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque aqui do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé então, Senhor meu, Deus meu. Ali Tomé eu creio. Ali Tomé começou a crer de novo, né? Quando eu olho para isso, a gente geralmente pensa no rapaz, Tomé, ele estava duvidando, e aí Jesus, parece até que aqui Jesus que dá uma confrontada nele e tal. Mas eu gosto de ver o texto de outra forma, certo? Eu gosto de ver Jesus voltando novamente a fazer uma coisa que ele já tinha dado um cheque, porque ele voltou por causa de uma pessoa, Tomé. E ele voltou por causa de Tomé, porque ele sabia que Tomé estava passando por uma crise de fé. Ele sabia.
Mas ele sabia que apesar dessa crise de fé, Tomé o amava. Ele volta novamente a fazer a mesma coisa e vai diretamente a Tomé, porque ele quer cuidar daquela ovelha. Jesus voltou pela segunda vez, gente, para fazer a mesma coisa. Ele não precisava, mas ele voltou. E dessa segunda vez, Tomé estava na reunião. Eu fico pensando nessas horas, sabe? Imagina a angústia de Tomé. Imagina em uma semana, Tomé lá, passou a crucificação, Jesus voltou. Disseram para ele, rapaz, a gente viu Jesus. E ele disse, rapaz, acho que não, porque eu vi Jesus sendo crucificado. Eu estava lá, eu vi ele sofrer. Imagina a angústia dele. Mas imagina mais ainda o amor que ele sentiu quando Jesus voltou por amor a ele. Esse é Jesus. Quando a gente está passando por uma crise de fé, quando a gente está passando por dúvidas, quando a gente está passando por conflitos, não fique achando que Jesus vai vir, vai fazer o que eu quero, vai realizar os meus desejos, os meus sonhos. Não é isso. Mas Jesus vai cuidar de você. Porque Jesus ama você, porque Jesus sabe da sua fé. E o mais interessante é onde Tomé foi buscar ajuda para lidar com as angústias que ele estava passando. Ele foi buscar no meio da comunhão dos irmãos. Talvez naquele momento, eu sempre digo isso, não tem como ter vida cristã sem leitura e oração. Você já me escutou lá no Radical, você já viu falando isso várias vezes. Mas existe outra coisa também que é primordial, o Iago falou aqui ontem, que é o viver comunhão, é o estar com outras pessoas, é o caminhar com pessoas que amam Jesus. E tem vezes que o texto não vai falar, tem vezes que vai ser difícil ler o texto, tem vezes que a oração não vai fluir. Mas nessas horas, Jesus opera na nossa vida através da comunhão. E foi assim que ele fez com Tomé. Eu tenho certeza que vários de vocês, já passaram por um determinado momento onde quiseram sair da igreja, onde está complicado aqui, não está mais falando, não, eu vou sair. E aí, quando vocês saem, vocês percebem que a fé de vocês vai esfriando, o negócio vai... E quando vocês voltam, a gente está novamente em comunhão, a estar adorando a Deus, a estar reunido em GR com outros irmãos, essa fé volta a ferver. A gente volta a ter esse fervor espiritual. E isso acontece porque comunhão é primordial e Jesus opera através da comunhão. E aí eu queria fazer algumas aplicações com vocês diante do texto que a gente leu hoje, certo? A primeira eu já falei, mas eu quero ressaltar novamente. É normal ter crise de fé. É normal na nossa caminhada ter altos e baixos. Não ache que a sua caminhada com Jesus vai ser uma caminhada onde vai estar sempre 100% perfeito. Não. Não ache que estar na igreja é ser santo, é sempre estar direitinho, não. A gente fala isso diversas vezes lá na IBC, mas viver com Jesus, viver essa caminhada, é viver um processo de restauração constante. É um processo onde você erra, é um processo onde você peca, é um processo onde você falha. Mas quando você falha, você olha para o seu erro e você diz, eis-me aqui novamente, Senhor, buscando restaurar todas essas coisas. E diante disso, Jesus vai atuar, Jesus vai operar, Jesus vai cuidar de você. Tomé não é um caso isolado, certo? Com certeza que no meio de vocês tem vários Tomés. Eu lembro que eu cheguei na IBC em 2012, certo? Eu cheguei muito cético, gente. Cheguei duvidando. Se tem uma coisa que eu odiava antes de ser crente, era crente. Pense. Odiava mesmo. Achava uma hipocrisia. Olhava para a televisão, aquilo ali para mim não fazia sentido. E quando eu cheguei pela primeira vez e pisei numa igreja, eu percebi que tudo que eu achava que era igreja era totalmente diferente. Era diferente. Eu percebi que igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Igreja é um lugar de pessoas falhas. Um lugar de pessoas miseráveis.
mas que buscam restauração. E aí eu me converti, eu me batizei, eu comecei a ir para um pequeno grupo na época. E alguns meses depois, a crise de fé veio, os questionamentos vieram. Eu escutava o pastor pregando e ficava, meu irmão, isso não faz sentido não. E naquela hora, a vontade era chutar o pau da barraca de novo. Rapaz, vou sair. Para mim não faz sentido. E Deus usou o pequeno grupo na época para consolar as angústias que eu tinha na minha vida. Deus usou os meus irmãos de pequeno grupo naquela época para perguntar, Afonso, está acontecendo algo contigo? E diante daquilo eu falei, está acontecendo. E vomitei tudo que estava acontecendo para eles, tudo que eu tinha de dúvida. E aí não foi uma caminhada de um dia, não foi uma caminhada de uma semana, foi uma caminhada de meses, onde eles toda semana falavam comigo, perguntavam como é que estava. Eu trazia novas dúvidas e a gente foi caminhando. E isso foi crucial, gente, crucial para que eu pudesse passar por aquela crise de fé. Quando eu olho para Tomé, e esse texto é tão especial para mim, é porque eu me vejo várias vezes como Tomé. Várias vezes. E de verdade eu sinto muito a mão poderosa de Deus agindo. Como sempre que eu passo por alguma crise, assim como foi na primeira vez. A segunda coisa que eu quero aplicar com vocês é que não é um problema ter dúvidas. Não é. Pelo contrário. É importante ter dúvidas. É importante questionar. Se você lê o texto bíblico, se você lê a palavra de Deus e, rapaz, aquilo ali não traz questionamentos para você, você tem que questionar, você tem que perguntar. Porque fé não é uma coisa cega. Fé não é uma coisa cega. Fé tem base. Fé tem um alicerce. E esse alicerce é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai falar várias coisas para a vida de cada um de nós. E a gente precisa questionar, precisa aplicar, precisa entender o texto. A gente precisa ter dúvidas, e vai rolar dúvidas históricas. Vai acontecer de ter dúvidas arqueológicas. Dúvidas doutrinárias. Por que aqui na igreja não acontece isso? Por que em outro local acontece isso? E saiba que a palavra de Deus tem resposta para quase isso tudo. Por que quase tudo, Afonso? Porque tem coisas que de fato Deus não quis revelar. Não nos cabe saber aqui. Nos cabe saber na eternidade. Mas eu tenho certeza que se você tem dúvidas, se você tem questionamentos, lê a palavra de Deus, conversa com algum irmão, chega junto da igreja, expõe. Porque com certeza alguém já teve a mesma dúvida que você. E também recebeu uma resposta diante disso. A terceira coisa é que Deus perdoou os nossos pecados. É Jesus quem morreu naquela cruz para justificar os nossos nomes. É Jesus quem ressuscitou. É Deus que faz o existir. E é Deus que também faz o que não existe. É Deus que opera através do invisível. É Deus quem faz ao longo da história. Não sei se vocês sabem, mas se você chegar lá em Israel e falar para um judeu assim, rapaz, Jesus não existiu não. Um judeu, certo? Não sei se vocês sabem, mas a crença do judeu é no nosso Deus. Mas a diferença é que eles não creem que Jesus é o Messias. É aí que a gente vai divergir. Mas se você chegar lá e falar assim, rapaz, Jesus não existiu. Sabe o que é que o judeu vai fazer? Ele vai rir da tua cara. Ele vai rir. Ele vai rir porque vai dizer assim, rapaz, como é que não existiu? Tem aqui a história. Tem aqui a arqueologia. Tem aqui a precisão dos textos. A gente tem várias provas que Jesus passou por esses locais. A gente tem tantas provas quanto a gente sabe quem descobriu o Brasil. E a gente nem sabe tanto, viu? Existe gente que questiona. Mas existe muito mais provas, muito mais cópias dos textos originais. E esses textos são comprovados na arqueologia, na história. São comprovados. A diferença é que o judeu, ele não crê que Jesus é o Messias pela forma como Jesus veio. Por que é que ele não crê?
Porque eles esperam um Messias forte, um Messias inabalável. E é aí que está a coisa linda do cristianismo. Não sei se você assistiu o Thor, o último filme. Eu vou dar, não é nem um spoiler, certo? É só uma passada assim bem rapidinho no filme. Se você ler os quadrinhos, você também já sabe disso, né? Mas o filme vai falar, o vilão é um cara que busca matar os deuses. Em determinado momento, o filme apresenta esses deuses e são deuses que exigem o sacrifício daquelas pessoas. O alimento daqueles deuses é aquelas pessoas se sacrificarem por ele, é o ego dele. E quando a gente olha para o cristianismo, quando a gente olha para Jesus, a gente percebe um Deus que entregou o seu Filho para morrer por cada um de nós. Não existe nenhuma religião onde Deus faz a mesma coisa. Essa é a coisa linda do cristianismo, certo? Então, sim, se você chegar lá e falar, rapaz, Jesus existiu, ele vai rir da sua cara, porque existiu. Existiu. E ao passar dos anos, a gente vê mais judeus se convertendo ao cristianismo, porque entendem que, de fato, Jesus era o Messias. Jesus era o Salvador. Não foi Lutero, não foi Calvino, não foi Freud, não foi Nietzsche, não foi Platão, não foi nenhum deles que entregou a vida por cada um de nós. Foi Jesus. Essas pessoas merecem ser lidas, sim, merecem. Mas entenda que foi Jesus que entregou a vida por você. E ele tem resposta para vários questionamentos que essas pessoas trazem, certo? A fé, ela não é um pensamento positivo. Ela não é uma coisa assim, vai dar tudo certo. Ela não é essa crença de que a vida vai ser linda. Ela não é. Dá um exemplo para vocês, certo? Eu estava no Clássico Rei, estava lá. Rapaz, quando o Ceará fez o primeiro gol, eu comecei a, vai dar certo, vai dar certo. E aí, não deu certo. Quase deu certo, né? Se o Vina tivesse batido ali com a direita, talvez teria dado certo, né? Aí, pessoal, quando eu estava ali, falando, vai dar certo, aquilo ali não era fé não, meu povo. Aquilo está mais para mandiga do que fé, certo? Porque fé não é um pensamento positivo. Fé não é essa coisa de que não é o vai dar certo. Não é. Fé é a crença em um Deus que já veio e que virá. Fé é a crença num Deus que não promete uma vida perfeita. Não promete. Que não promete que você não vai passar por desafios. Que não promete que você não vai ser abalado. Não é. Fé é a crença num Deus que diz assim, você tem que renunciar a si mesmo. O seu ego, as suas vontades. Você tem que renunciar. Porque essa é a minha vontade para a sua vida. E pode ter certeza que a minha vontade ela é boa, perfeita e agradável. Ela é muito melhor do que o que você acha que é bom para você. Existe um pastor, e aqui eu não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa, certo? É chamado, é convicção. Ele teve um chamado específico para a vida dele. Que antes dele ser pastor, ele era um dos médicos mais renomados da Inglaterra. E esse médico, ele deixou de ser médico para ser pastor, porque em determinado momento ele percebeu que a medicina que ele estava atuando, ele não estava glorificando a Deus através dela. Ele percebeu que ele era chamado para restaurar almas. E que através da medicina ele não estava conseguindo fazer isso. Eu não quero dizer que você tem que fazer a mesma coisa, certo? A gente tem exemplo de médicos que glorificam a Deus através do seu trabalho. A gente tem vários exemplos na nossa igreja. Mas entenda que diante de uma carreira tão promissora como a dele, se for necessário renunciar, a gente renuncia pela nossa fé em Jesus. Fé é a confiança firme no Deus que criou todas as coisas na palavra do seu poder e que é capaz de cumprir o que ele prometeu. Como eu já disse, a fé não é cega, gente. Não é.
A fé ela tem base, ela tem alicerce. Se você não sabe no que você crê, se você não sabe por que você crê, se você não sabe quem é Deus, se você não sabe o que é o Evangelho, se você não se faz essas perguntas, toda hora é hora para aprender. Toda hora é hora para questionar. Toda hora é hora para ler o texto bíblico e ver o que é que Deus tem para falar sobre essas coisas. E se você talvez nem se interessa em se questionar essas coisas, se você talvez olha para isso e, rapaz, estou passando por isso não, estou de boa. E aí é uma pedrada, certo? Pode ser que talvez você não tenha uma fé verdadeira. E aí eu quero resgatar o que o Iago falou aqui ontem. Lembra quando ele disse, às vezes a gente vai para a igreja todo domingo, às vezes a gente louva, a gente canta, a gente ora, a gente lê. E mesmo fazendo tudo isso, a gente pode não ser um cristão. Isso é verdade. E esse exercício de saber é um exercício de você examinar a si mesmo. É um exercício de você e você mesmo. Você e Deus. Para saber se, rapaz, essa fé que eu tenho ela é verdadeira ou não. Faz sentido ou não. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo? Qual é esse exercício? E aí, para a gente caminhar aqui para o final, isso não é fácil de falar, mas é difícil de aplicar na sua vida. E eu sou exemplo prático disso, certo? Eu quero que vocês tenham em mente uma coisa. Tenham em mente uma coisa, diante do que vocês passarem nessa vida, certo? Diante da dúvida, diante da crise, diante do conflito, do desânimo, de qualquer coisa. Saiba que o nosso Deus é um Deus digno de confiança. O nosso Deus é um Deus digno de confiança. Não sei se você já leu os Salmos, mas a gente olha para os Salmos e vê aqueles textos lindos do salmista louvando a Deus, glorificando a Deus e dizendo: Deus, que lindo são as coisas que tu faz, que maravilhoso, Senhor. É o que tu aplica, é o que tu coloca diante dos nossos olhos. Os salmistas, eles vão falar isso nos textos. Mas sabe em que situação os salmistas escreveram boa parte desses salmos? Foi sofrendo, foi peregrinando, foi passando por um momento de conflito, momentos onde existia várias fés politeístas, onde você tinha que crer em vários deuses. E da fé vem um salmista: não, eu creio somente em um Deus. E é perseguido por isso. Sim, esse foi o contexto onde os salmistas escreveram boa parte dos salmos. E sabe o que é que boa parte dos salmos também diz? Que Deus é digno de confiança. Boas partes dos salmos vão dizer: Deus é digno de confiança. Eu estou fazendo uma coisa agora, certo? Que o texto não está abrindo aqui. Mas se você quiser também faz, é interessante isso. Mas se você tem o The Bible, se você tem algum aplicativo da Bíblia, vai no campo de pesquisa, digita confiança. E você vai ver que boa parte dos textos está em Salmos. E aí, se a minha internet ajudar, e se não vier, eu chamo, viu? Eu queria alguém para vir aqui na frente e ler um salmo que fala que Deus é digno de confiança. Nem precisa ler o salmo todo, certo? Só uma partezinha. Mas quem é o caba ou a mulher que vai vir aqui se voluntariar? Legalzinho, vem. Só abrir aqui, certo, amigo?
Vê aí, As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Amém? Valeu, viu? E aí o texto vai continuar aqui, ó. Os teus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Obrigado. Santo é o teu nome. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus censos, bem-aventurados são. Esse foi um salmo escrito em meio a conflitos. Vamos orar? Paizinho, que desafio, Senhor. Que desafio, Pai. Olhar para as fases da vida, olhar para nossos momentos, Paizinho. E diante desses momentos, depositar nossa fé em Ti, Pai. E é difícil, Senhor, porque a gente quer resolver tudo pelas nossas mãos. Tudo, Senhor. É difícil, Senhor, porque a gente acha que a gente tem força. Mas, Senhor, diante de tudo que acontece, Pai, eu tenho convicção de que é o Senhor quem opera, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem cuida de cada um de nós. É somente Tu. E Senhor, se alguém aqui estiver passando por algum momento de crise, se alguém aqui estiver passando por um momento onde a sua fé está sendo abalada, Pai, eu te oro e eu te clamo, Senhor. Tu que é todo poderoso, opera na vida dessas pessoas, Pai. Cuida do coração de cada um. Brennan Manning dizia que é em Ti que a gente recebe consolo. É em Ti que a gente pode chorar. É em Ti, Senhor, onde os nossos corações de pedra se tornam corações de carne. Paizinho, transforma nossos corações em corações de carne, Senhor. Corações dependentes de Ti. Corações, Senhor, que quando louva, de fato louva, adorando o Teu nome. Corações, Senhor, que quando lê buscando intimidade contigo, Senhor. Corações que quando cumpre o ID, Pai, é com a certeza de que outras pessoas precisam Te conhecer, como cada um de nós conhecemos, Paizinho. Senhor, as batalhas não param. Não param. Mas diante disso tudo, Senhor, eu não Te peço que elas sejam mais fáceis. Eu Te peço que o Senhor traga ombros mais fortes, Pai. E eu sei que isso é através da comunhão com o Teu povo, da oração, da leitura, Pai. Então, Senhor, traz, Senhor, o entendimento e a importância e a convicção, assim como o Rafael que falou no louvor, Pai, de que a gente precisa ter convicção diante daquilo que estamos aprendendo aqui. Já falamos sobre sonhos e, Pai,
Que nossos sonhos, Senhor, sejam alinhados com os teus decretos. Nada além disso. A gente já falou de igreja e Pai, que a tua igreja seja uma verdade na nossa vida. Que a tua igreja seja uma convicção. Que a tua igreja, Senhor, seja o local, a comunhão, onde a gente pode chorar, onde a gente consola e é consolado. Onde diante do que estamos passando, a gente encontra outra pessoa para carregar o fardo junto de cada um de nós, Paizinho. Opera, Senhor, na vida de cada um de nós. É o que eu te oro e é o que eu te peço. Em nome do teu santo e filho amado Jesus Cristo. Amém.